Temos o prazer de receber aqui no escritório do Cronópolis, em São Paulo, Luiz Eduardo Mata. Você é escritor, conta um pouquinho da sua história. Pois é, eu estou com 36 anos, eu comecei aos 17, tá, em 1992. Você é do Rio de Janeiro, né? Isso, do Rio de Janeiro, Você veio para fazer um trabalho aqui em São Paulo, né? De divulgação do trabalho seu, né? Eu venho sempre a São Paulo e eu vim aqui, essa temporada que eu estou passando agora, é para lançar 2 livros. Na verdade, para lançar um e pré-lançar o outro. Eu estou fazendo esses 2 livros exatamente. Qual que você está lançando aqui? O Dia Seguinte, esse tá livro é um thriller, um livro suspense, que se passa no 11 de setembro de 2001. É um livro juvenil para adulto, né? Não é um livro infanto-juvenil, não. Ele é um livro, digamos assim, adulto-juvenil. Tá, adulto-juvenil. Para o... Quer dizer, pode ser... Para jovens adultos. Jovens adultos de todas as idades, né? Exatamente. Ele é um livro de suspense que tem como ambientação os ataques de 11 de setembro em Nova York, em 2001. E é um livro também sobre a amizade. É um livro em que os protagonistas são grandes amigos. Um deles é de origem árabe e o outro é judeu. Então é um livro em que eu escrevi focando muito nisso, no valor da amizade e no potencial da amizade. Porque no Oriente Médio, os países, Israel, os países árabes são adversários. Você tem uma ascendência libanesa por parte de pai. Por isso, esse tema é meio recorrente na sua... Esse, se Deus quiser, vai ser o último, que eu não pretendo mais escrever sobre esse tema, porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Quer dizer, os livros eles não falam sobre o Oriente Médio, eles têm, os meus livros até hoje, a maioria deles tem o Oriente Médio como um dos cenários. De fundo. Um deles, né? Tá. Mas eu acho que já é uma matéria-prima que... Mas é bom, já acho deu o que tinha que desmistifica um pouquinho, né? O seu trabalho acaba fazendo isso, né? Desmistifica para nós o Oriente Médio, é uma coisa distante, né? A gente olha para o resto do mundo de uma forma estereotipada, que é uma coisa mais ou menos compreensível por conta do tamanho do país, que os países grandes, de um modo geral, eles têm muito com o que se ocupar dentro, internamente, né? E acabam não prestando atenção direito no que tem fora. Então, o Oriente Médio é uma dessas regiões que tem esse problema da visão reduzida, né, nossa. E eu, a partir dos meus livros, eu tentei mostrar o outro lado, mostrar um pouco o lado progressista, o lado que não aparece nem na imprensa e nem no imaginário. Por que você escolheu retratar esse dia seguinte ao 11 de setembro? Nas ruas de Nova York, inclusive. Não sei, foi uma coisa que surgiu assim normalmente. Você escreveu quando esse livro? Ano passado, 2010. Bem depois do atentado, né? Foi assim, uma editora nova, né, do Rio, Escrita Fina, que pertence a um grupo editorial novo, que são 3 editoras, ao Livro Técnico, uma editora antiga, foi comprada. E a Tinta Negra, que vai para obras gerais, e a Escrita Fina, que é para obras infantis, infanto-juvenis e juvenis. A editora me ligou, encomendando, perguntando se eu gostaria de escrever um livro passado no 11 de setembro. E aí eu escrevi, e a história foi surgindo, e eu achei que a escolha do dia 12, que é quando se passa uma parte desse livro, daí o nome, o dia seguinte... a escolha aconteceu no planejamento da obra. Eu comecei a planejar, eu planejo sempre o livro antes, né, à mão. A ideia inicial foi assim, e tinha uma pessoa que estava ali no 11 de setembro e ela foi resgatada, digamos, por um parente de um dos terroristas do avião, uma coisa assim, né? Foi a primeira ideia que eu tive, né? Quer dizer, uma pessoa da equipe de resgate seria um terrorista, um parente do terrorista, parente terrorista. Mas não foi, mas totalmente, e não compactua, mas a história tomou outro rumo, então essa ideia inicial foi esquecida. Então eu tive a ideia de fazer uma história sobre amizade, né? Sobre uma amizade
entre árabes e judeus, na figura desses dois meninos que são os protagonistas. Na capa, né? Os dois têm 14 anos, um é o Antônio, que é um brasileiro de origem síria, e o outro Michael, que é um americano, um judeu norte-americano. Né? E aí então eu comecei a planejar o livro, e aí, naturalmente ele acabou indo para o dia 12. Então o dia 12 acabou sendo uma escolha natural. O que foi muito complicado, porque é um dia muito pouco registrado pela imprensa. Só se fala o 11 que você fala do 11 muito. Fala o 12. E o 12, quando se fala, é sempre assim, grosso modo. Ou é a questão política, então já na Casa Branca, as resoluções do governo norte-americano, como é que vai ser a reação, enfim. Ou então o resgate, aquelas equipes de resgate nos escombros do outro, etc. Coisa toda. E eu precisava saber de coisas assim do tipo, como estava a cidade no dia 12? O comércio abriu, fechou, mais ou menos, as escolas funcionaram, os transportes funcionaram, se sim, em que parte da cidade, né? Como é que você podia se locomover de um bairro para o outro? Como estava o ar, aquelas nuvens de poeira tóxica, ela tomou que direção, né? Ela subiu em direção à ilha ou desceu em direção ao mar? Como é que estava isso? Então, essa pesquisa cotidiana Você fez essa pesquisa... foi extremamente trabalhosa. Isso atrasou muito, inclusive, o lançamento do livro. Não era para ele estar saindo agora, não. Mas por incrível que pareça. Por que você precisou de dados reais para fazer o livro? Tipo assim, a poeira vai para o mar. O que isso influenciaria? Mas isso aqui eu tenho que dar um cenário, né? Você tem que criar o cenário todo, mas real. Você quis criar o cenário real mesmo. Cenário real, porque eu, na verdade, os meus livros, eu tenho uma obsessão em mostrar um cenário real. Né? Em fazer, porque eu gosto de imaginar que as histórias poderiam ter acontecido de fato. Tá. Não são simplesmente histórias ficcionais. Que legal. Então eu procurei, como também é um livro que eu pretendo recontar, nesse caso específico, né, o 11 de setembro e todo o pânico que existiu na cidade naquele momento, até para as novas gerações, que muitos leitores desse livro, ele já está sendo lido, inclusive, em escolas e tudo, não viveram naquela época, ou não tinham nascido ou eram muito pequenos. Não viu nada. Então, é uma forma de contar do ponto de vista de dois adolescentes, que são os protagonistas, sim, um pouco do que foi aquilo e o que significou aquilo para o mundo, porque foi um episódio que mudou o mundo. Foi quando o século XXI começou. E esse outro livro? Esse é o pré-lançamento. Né? Esse livro vai ser lançado agora na Bienal. Esse livro aqui não existe. É verdade, isso é uma ilusão. É uma ilusão. Isso é o primeiro volume de uma série que deverá ter alguns volumes, pelo menos 5 ou 7. E com esse mesmo título? É uma série Chick-Lit, As Bem Resolvidas. O que é a série Chick-Lit? Como é que fala? Chick-Lit, eu sou refém da terminologia americana, né, para literatura brasileira. Chick-Lit é um termo usado, não tem tradução também direta no Brasil, e tem uma literatura para garotas modernas, urbanas, né? Uma coisa assim. É uma série que eu estou fazendo, que é um desafio para mim. Vai escrever sobre mulheres, você? Mas é uma das melhores coisas que há no mundo, né? Não, como é que você vai entender a cabeça das mulheres? Ninguém entende, nem o Freud. Não, mas eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Eu acho que não é a cabeça das mulheres, eu acho que, na verdade, a gente faz muito essa pergunta, né? Como entender as mulheres? Mas, na verdade, eu não acho que as mulheres elas sejam muito diferentes dos homens. Elas têm muitas diferenças, algumas delas são biológicas, outras são culturais. Eu vou muito a escolas, eu dou muita palestra, visito, eu estou acostumado a ouvir. Então eu já pude perceber nessas visitas e nesse contato que eu tenho com adolescentes há alguns anos, que os adolescentes não mudaram tanto em relação ao tempo que eu era adolescente, que tem 20 anos, digamos, né, grosso modo. A adolescência é um país, né? É um país que não todos muda. Os países têm esse país chamado adolescência, que são meio iguais, né? São meio parecidos. Muda um pouco a tecnologia. Mas o comportamento mas a essência é a mesma. E aí eu me lembro muito do tempo que eu era adolescente, do que se passava à minha volta, com as meninas com quem eu convivia,
fossem elas amigas, ou namoradas, ou parentes, ou enfim. Então é uma série que se aproxima muito da realidade cotidiana e tem dois temperos a mais. Primeiro, o fato de eu ser um homem, eu posso mostrar também um pouco do universo masculino para elas. O universo masculino real, não idealizado. E o segundo é porque, como eu sou escritor de thriller, sempre tem um suspensezinho, então esses livros terão sempre um pouco de suspense, um pouco de mistério. Só meninas que vão ler. Não, rapazes podem ler também, mas em geral a maior parte dos leitores vão ser garotas, né? Até pelo visual da capa. Como você define a sua literatura? É uma literatura de entretenimento brasileira. Brasileira. É um gênero que a gente tem, é uma vertente literária, na verdade, que a gente não tem muita tradição aqui, e que eu e outros escritores estamos tentando desenvolver. Quando se fala literatura de entretenimento, algumas pessoas torcem o nariz, né? Torcem. Você escreveu um artigo no Digestivo Cultural defendendo uma sigla que você criou, né? A LPB, Literatura Popular Brasileira. E a gente soube que teve pedrada em tudo quanto é lado, teve afagos, mas teve muita pedrada. Teve mais afagos do que pedradas, mas as pedradas foram mais... Pontiagudas. Mas eu não me incomodo com as pedradas, não. Você solta uma pedrada, eu agradeço, falo, vai com Deus. Eu fui crítico, recebi pedrada a minha vida inteira, desde criança, né? Então não é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu estranho quando não vem as pedradas, eu fico, opa, tem alguma coisa errada aqui. Esse artigo foi o seguinte. Em 2003, eu fui convidado pelo Júlio Daio Borges, que é editor digestivo, meu amigo, até hoje aqui em São Paulo, para publicar, para ser colunista do digestivo. Eu fui durante 5 anos, 2003 a 2008. E eu tive a ideia de fazer esse artigo sobre literatura de entretenimento, que era um assunto sobre o qual não se falava no ambiente literário, não via se comentando sobre isso. E eu havia lido, uns anos antes, um artigo, um ensaio, na verdade, escrito pelo José Paulo Paes, um grande intelectual, século XX, um dos maiores críticos brasileiros do século XX, grande poeta também. Esse ensaio, o título é Por uma Literatura Brasileira de Entretenimento, e ele tentava diagnosticar as razões pelas quais não existia no Brasil uma tradição de literatura de entretenimento. Porque era difícil, e defendia o surgimento dela. Surgia isso aí, né? Tem muito preconceito, tem muita... Por que os autores, né, não venciam esse preconceito, não tentavam publicar, enfim. Ele dava lá as opiniões dele, que são pertinentes, e esse artigo ficou muito marcado na minha cabeça porque era algo que eu também pensava, só que, digamos que aquele artigo tenha verbalizado, né, essa percepção minha em relação à literatura. E além do mais, tem uma outra questão também que me motivou também a escrever esse artigo. Por que essa literatura policial, literatura de suspense, literatura tic-lit ou thriller, embora sejam termos americanos, né? Por que elas não podem ser também literatura brasileira? Por que literatura brasileira só pode se encaixar nesse... É como se fosse um gênero, literatura brasileira. Então, aquilo que não se encaixa no que a parte da crítica convencionou chamar de literatura brasileira, né, não é. Luiz Eduardo Mata, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter visitado o nosso escritório aqui em São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho e volte mais vezes aqui. Prazer foi meu. Café sempre.